A paz de Jesus esteja convosco. Ouça o que o Senhor diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. É o versículo 14 ao 16. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu. Caríssimo irmão Paulo. Preste bem atenção no que ele escreveu aqui, Pedro. Segundo o dom da sabedoria que Deus lhe deu. Versículo 16. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturbam a palavra para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. O que o apóstolo Pedro está falando aqui no capítulo 3 é a segunda carta de Pedro. Ele está dizendo que o que Paulo pregava, o que Paulo escrevia, nem tudo era possível entender. Preste bem atenção, quando alguém nasce de Deus, ele se converte, ele ressuscita pela primeira vez. Estava nas trevas no mundo, agora é um homem, uma mulher de Deus, convertida pela fé em Jesus Cristo. Abraçou a fé e começa a sua caminhada. É uma caminhada de santificação. É uma pedra preciosa aos olhos de Deus que começa a ser lapidada. Você está entendendo? O trabalho de um lapidador de pedras preciosas. Ele pega uma pedra bruta e torna ela uma joia. Isso passa por diversos equipamentos de lapidação, até se tornar uma pedra muito preciosa, muito mais valiosa do que era antes, uma pedra bruta. Assim somos nós cristãos na presença de Deus. O Espírito Santo vai fazendo esta lapidação, porque Ele vem habitar em nós. Mas são crianças na fé. São apenas meninos e meninas na fé. Não entende nada da palavra de Deus. Não compreende coisa alguma. E entra pela conversão, isto é, a primeira conversão, esta é a primeira conversão, nasceu de novo. Ele entra nesta lapidação do Espírito Santo que veio habitar nela, pela fé em Jesus Cristo. Você está entendendo? Então começa uma transformação, uma renovação espiritual. E ela só vai terminar com a morte. A morte. Quando a pessoa partir desta vida. É uma conversão que começou, uma primeira conversão, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma sétima. Você está entendendo? Agora, o que Pedro está falando aqui, nesta segunda carta, no versículo 16, ele diz: muitos estão deturpando, estão torcendo a palavra de Deus, como fazem com as demais escrituras. Ele está falando da Torá, porque quando ele escreveu essas palavras, não foi Pedro, não foi Pedro. Pedro era analfabeto, ele não sabia escrever e nem ler, mas através de Silvano. Silvano estava escrevendo, Pedro estava ditando e ele estava escrevendo. Escreveu a primeira carta e a segunda carta. Então, o que aconteceu aqui? Ele está alertando que muitos neoconvertidos, pessoas que ainda são crianças na fé, correm esse risco de torcer o verdadeiro sentido, a interpretação da palavra de Deus para a sua ruína. É preciso tomar muito cuidado, muito cuidado. Por isso, o que diz a Escritura nesse respeito
nos transformar. Essa pregação será para você uma lapidação, certo? Uma lapidação na sua fé, na sua conduta, no seu comportamento. Preste bem atenção no que você vai ouvir. Existem os pontos de vista, da onde você está enxergando, da onde você está olhando a tradução e a interpretação correta da Escritura, certo? Existem pontos de vista. O que você pode estar olhando e enxergando, outro pode não estar, você entende? Então é preciso perscrutar, sondar, pesquisar e estudar, mas com espírito de humildade. Se não houver humildade, vai haver isso que Pedro falou. Vai torcer, vai deturpar a palavra e vai pregar o erro em nome de Cristo. Isso é muito grave. Tem muita gente pregando o erro em nome de Jesus Cristo nas igrejas. Sim, pregadores, pastores, padres, sacerdotes, bispos, evangelistas, anciãos. Você está entendendo? Porque existe o ponto de vista. Precisamos ser humildes para ouvir a experiência dos outros também. Vou explicar melhor. Por exemplo, quando alguém diz que o lobo é mau, você já ouviu essa história do lobo mau? Por que o lobo é mau? Porque ele é mau. E o pastor, não é? Depende do ponto de vista que você está analisando este fato, essa história. Porque o lobo, ele é um predador, como o leão, o urso, as feras são predadores. E quando ele mata os cordeiros, as ovelhas, quando ataca o rebanho, ele quer se alimentar e tratar dos filhotes. Você está entendendo? Os lobos também são criaturas de Deus e têm suas famílias, têm seus filhotes. E eles atacam para se alimentar, porque tem fome. Matam diversas ovelhas e cordeiros e carregam um pouco de carne. E o pastor é um inimigo. E o lobo é um inimigo do pastor. Acontece que se eu olhar por esse ponto de vista entre o pastor e o lobo e dizer que o lobo é mau, seria um erro, porque o lobo ele está atacando as ovelhas para alimentar-se a si mesmo e aos seus filhotes. Você está entendendo? E o pastor, o que acontece? Ele trata bem das ovelhas, cuida das ovelhas, certo? Faz carinho, põe no colo as ovelhinhas, os cordeirinhos. Trata muito bem, água, boa alimentação, porque existe um interesse, a lã, a carne e o leite das ovelhas. Elas são caras, cada ovelha custa muito dinheiro. E quando perde para os lobos, eles ficam furiosos e tentam matar os lobos, defender o rebanho. Você está entendendo? Mas o pastor que dá carinho e trata bem as ovelhas, um dia ele vai fazer o quê? Um churrasco, vai assar a ovelha e vai devorá-la. Você está entendendo? Quando ela já não serve mais, ou mesmo assim ovelhas já preparadas para o matadouro, são bem tratadas pelo pastor, mas não viraram o quê? Alimento, churrasco na mesa do pastor. Mas tratava tão bem, com carinho. Então, se as ovelhas e os cordeirinhos pudessem pensar como nós, como homens, se pudessem pensar, nós vamos dizer, os lobos estão menos errados. Cruel, o mais cruel é o pastor, que nos trata bem, dá carinho, mas um dia ele vai passar a faca em nosso pescoço e vamos ser devorados. Você está entendendo o ponto de vista? Esse é um ponto de vista no qual você está olhando um fato, uma história. Então, meu amado irmão, se olhar por outro ponto de vista, o pastor está certo. Você está entendendo? E o lobo não é tão mau assim. Mas a história fez do lobo um bicho mau.
mas é um ponto de vista. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, meus amados irmãos, elas levaram cerca de 1500 anos para ficar prontas. É uma linguagem antiga. A Bíblia é uma linguagem antiga. Você está entendendo? O aramaico, o hebraico daquele tempo, o grego, era uma linguagem antiga e foram traduzidas em diversas traduções, edições. São milhares de pessoas que procuraram traduzi-la para a língua do seu país, da sua nação. Vocês estão entendendo? Então são milhares e milhares de traduções feitas por pessoas diferentes. Quando eles fazem essas transcrições, e até mesmo os masoretas, os escribas da época, eles também erravam nessas transcrições. Você não vai pensar que não existe erro em todas elas. Todas as traduções bíblicas, católicas, pentecostais, evangélicas, cristãs, há erros. E eu já encontrei diversos em todas elas. Eu estudo em diversas traduções diferentes. Porque o pregador, ele não pode se ater só a uma tradução e achar que essa tradução é a mais correta. Todos dizem, a nossa tradução é a mais correta. E vai haver sempre correções. Bíblia corrigida, corrigida, corrigida. Você está entendendo? Porque levou tanto tempo para ser compilada, escrita, elaborada. Obra de Deus, do Espírito Santo. Mas são homens, são seres humanos que escrevem, transcrevem e traduzem. Cada um para a sua língua. O alemão, o japonês, o árabe, o hebraico, o português. E sim, tem diversas línguas, mais de 200 tipos de línguas diferentes. Você está entendendo? E nessas transcrições, nessas traduções, edições e versões, sempre haverá erros. Erros de grafia, ortografia, erros de interpretação, erros de tradução. Você está entendendo? São grupos de pessoas muito sábias, inteligentes, é verdade, que fazem esse trabalho. Mas eles não são perfeitos e nós sempre vamos encontrar erros e diversos erros, contradições até. Mas ela é a palavra de Deus, é a verdade. Então a Bíblia ela é como um sonho difícil de entender. Ela é complexa, meu amado irmão, muito complexa, como um enigma, são mistérios. Você está entendendo? E para entender, compreender melhor a Sagrada Escritura, é preciso atender uma exigência muito importante. Jesus, virando-se para a multidão, ele disse: quem quiser me seguir, renegue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Você está conseguindo compreender o que estou falando? Jesus, numa passagem da Bíblia, ele disse, exultando no Espírito diante de seus discípulos, fez um louvor a Deus, olhando para o céu, e disse: Pai, eu te exalto, eu te glorifico, porque você escondeu estas coisas dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Pai, estou muito feliz por isso. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é o Filho de Deus que vai revelar o verdadeiro Deus. Se você tem Deus e crê em Deus, mas rejeita o Filho, você está perdido. Porque é através do Filho que você vai chegar ao Pai, o verdadeiro Deus. Se você deixar o Filho de Deus de lado e não crer nele como um Filho de Deus, à direita de Deus, como um Messias verdadeiro, você é um anticristo. É o que o apóstolo João pregava e escrevia nas suas cartas. Está lá na carta do apóstolo João, primeira carta. Todo aquele que não aceita, não recebe o Filho, não tem também o Pai. Veja a importância. O Filho de Deus é quem revela o verdadeiro Deus. Ele é a porta. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é aquele que governa, está à direita de Deus, mas governa todas as nações, todos os povos.
em nome de seu Pai, em nome de Deus. Vocês estão entendendo? Então, a Bíblia é um livro complexo. É difícil de entender. E Jesus pregava muito em parábolas. Você já pensou no que ele disse? Os discípulos perguntaram, mas por que o Senhor, nosso mestre, fala tanto em parábolas? O povo não entende nada. Ele respondeu, a vocês é dado entender, compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é. Por isso eu falo em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não sejam curados e nem libertos. Você está entendendo? O que Jesus está falando é que o povo que está ouvindo a palavra de Deus precisa se aproximar dele e perguntar a ele, Senhor, qual o significado desta palavra? Eu não entendi. E a quem ele explicava? Aqueles que se aproximavam dele, aqueles que andavam com ele. Enquanto Jesus está no norte, outros estão no sul, estão seguindo Jesus, mas estão distantes. Ele está no leste, mas você está no oeste, está distante. Porém, existem os discípulos que estão perto de Jesus, eles andam com Jesus, eles deixaram tudo, renegaram tudo e, tomando a sua cruz todos os dias, o seguem. Aonde Jesus dormia, eles dormiam. Aonde Jesus estava orando, eles estavam lá. Se Jesus ia para o norte, eles estavam atrás. Se ia para o sul, estava com ele. O leste, o oeste. Aonde quer que Jesus andasse, os discípulos mais chegados estavam ali. Porque era nesse momento que ele explicava a eles a interpretação correta dos mistérios de Deus, das Escrituras. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Nem os anjos de Deus, nem os santos, nem os querubins, os 4 querubins que estão em volta do trono de Deus, nem os 24 anciões que são uma corte celeste, sentado em tronos diante da glória do trono de Deus e do poder, nem eles não sabem tudo. Você está entendendo? O único que sabe tudo é Deus, Deus Pai. Deus Pai é um só. Não existe vários deuses. Não existe 3 Pai, 4 Pai, 10 Pai. Existe só um Deus Pai, só um Deus. E existe só um Filho de Deus, legítimo. Filho de Deus, que é Jesus Cristo, só um. Os outros também são filhos de Deus. Você entendeu? Nós também somos filhos de Deus. Aqueles que nasceram pela fé em Jesus Cristo, que se converteram, estão andando no caminho santo, também são filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Mas na categoria de primado, de primazia, Jesus é o primogênito, é o filho mais velho. Ele é o primeiro. Por isso ele diz, eu sou o primeiro e o último. Mas ele não é o Pai. Jesus não é o Pai. Por que não é o Pai? Está revelado nas Escrituras Sagradas que aquele dia e aquela hora em que virá o Filho do Homem do alto dos céus, ninguém sabe o momento e a hora, nem os anjos de Deus, eles não sabem, nem o Filho, está na Bíblia. Se ele fosse o Pai, não saberia quando deveria vir? Mas porque ali está escrito, nem o Filho sabe o dia que ele deve voltar, porque o Filho é o Filho, o Pai é o Pai. E o Espírito Santo, quem é? O Espírito Santo é o Espírito do Pai, porque Deus é Espírito. O Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Paráclito, Espírito do Senhor, é só um, é o Espírito de Deus, Pai. Você está entendendo? Só um. Então, como a Bíblia é difícil entender, muito difícil, complexa, por isso nós precisamos estar perto do fogo, da fogueira. Nós precisamos sentir este calor de perto. Você está entendendo? Por isso, nós precisamos se aproximar mais e mais do Messias e andar com Ele, estar com Ele em todo lugar. Renunciar tudo e tomar a cruz todos os dias e seguir Ele de perto. O Espírito Santo vai explicar
as Escrituras Sagradas. Ele, o Espírito Santo, vai dar a interpretação certa daquilo que nós precisamos saber e ensinar. Você está entendendo? O Espírito Santo não vai revelar tudo para você, mesmo que você seja como Pedro, João, Tiago, aqueles que estavam perto. Ele nunca ensinou tudo, mas o necessário, o básico, o importante para chegar à santificação. Você está entendendo? Há uma purificação, há uma vida íntegra de um santo, de um justo. Isso vai depender de cada um, ser um santo ou ser um justo. Então, aqueles que pregam a palavra, ensinam a palavra de Deus, esses precisam realmente andar com Jesus, estar aonde Ele está. Não pode criar um distanciamento, senão vão ensinar o erro, como estão ensinando, muitos estão ensinando o erro em nome de Cristo. Sacerdotes, pastores, pregadores, ensinando o erro em nome de Cristo. Por quê? Porque não renunciaram tudo, não deixaram tudo. Não estão levando a cruz todos os dias. Você está entendendo? São pessoas ruins? Não são. Mas você precisa estar na posição onde Deus escolheu, onde Deus colocou você. Muitos se colocaram numa posição onde não deveriam estar, por isso estão ensinando o erro. Então há tanta perturbação, confusão, divisão por causa da interpretação da palavra de Deus. Por causa da interpretação, o povo se dividiu e cada um interpreta, ensina conforme pensa. Que essa é a verdade, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da cruz. Tem gente que diz que a cruz ensina isso, é um sinal de maldição, é um sinal negativo, não podemos ter cruz. Nem em casa, nem no pescoço, não podemos ter esse sinal, porque era um sinal de maldição, todo aquele que era pendurado no madeiro, crucificado ou morto no madeiro, ele era uma maldição de Deus. Lá no Antigo Testamento está escrito. Está escrito? Sim, está escrito. Pessoas que eram crucificadas, que eram penduradas numa estaca, era um sinal de maldição, eram comidos pelas aves do céu. Era uma morte horrível, verdade? Era um sinal de maldição. Então, quem ensina que não deve ter crucifixo no pescoço, na parede, está errado. Está errado. Mas, ao mesmo tempo, está certo. Depende do ponto de vista pelo qual você está ensinando. Ou ter ou não ter uma cruz. Por exemplo, se você não tem uma cruz, ou não aprova uma cruz, mas você leva essa cruz espiritual dentro de você, essa cruz de Cristo, como ele disse, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Ninguém vai fazer uma cruz de madeira e levar nas costas todos os dias. É uma cruz que você deve levar consigo mesmo. São as dificuldades que vão existir, os contratempos que vão existir na caminhada. As dificuldades vêm e tem que ser difícil, não pode ser tudo fácil. Tudo que é fácil não é bom. Você está entendendo? Pedras e barro você tem de monte, é fácil de achar. Agora, diamante, pedras preciosas, hoje é mais difícil de achar. Você está entendendo? É por isso que tem grande valor. Então, o cristão, ele tem grande valor. Muito valor quando ele é pedra preciosa, ouro, diamante. Você está entendendo? Não é barro, não é pedra, não é comum. Por quê? Porque essas coisas é fácil de achar. Então, tudo que é muito fácil não tem valor, ou tem pouco valor. Mas o que é mais difícil, isso tem mais valor. Você está entendendo? E quando se trata de levar essa cruz, pode ser uma preguiça, um sono. Você precisa rezar, acordar cedo, certo? Você precisa fazer certas coisas e é difícil de fazer. Há uma dificuldade, talvez para outro nem tanto, seja outra dificuldade. Mas aquela é a cruz. É difícil, é bom, não é ruim por ser difícil. Então você luta, se esforça para poder combater e vencer aquele sono, aquela preguiça. Você está entendendo? Como, por exemplo, de acordar de madrugada para fazer oração, ler a Bíblia. É fácil, é difícil. É uma cruz. Você está entendendo?
E você se esforça, dá os primeiros passos, o Espírito Santo te ajuda, aí você vai crescendo. Certo? É só uma ilustração de um ponto de vista da cruz, mas a cruz significa muito mais, você está entendendo? Mas não quero me ater agora nesse ponto unicamente, mas na questão das traduções, edições da Bíblia, os mistérios e a dificuldade de entender a palavra de Deus. Então, toda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela levou muito tempo, cerca de 1500 anos para estar pronta. A palavra de Deus foi escrita em aramaico, hebraico, grego, antigo, certo? O hebraico antigo não é o mesmo desse hebraico novo. O aramaico, uma língua praticamente extinta. Aí você pega essas traduções já originais e para transcrever elas na língua atual, existe uma dificuldade e sempre vai haver erros nessa transcrição, entende? Por isso não podemos entender a Bíblia de forma literal. Se você fizer isso de forma literal, você vai se perder. Como Pedro falou, deturpam, torcem a palavra de Deus para a sua perdição. Paulo falava do que ele tinha recebido em revelação. Paulo subiu, ele foi arrebatado da terra, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, até o céu, e lá Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo deu a ele revelações, ele teve revelações extraordinárias, sobrenaturais, do entendimento daquilo que ele pregava e ensinava. Foi o que mais trabalhou o apóstolo Paulo. Era o apóstolo, o pregador dos pagãos, dos gentios. Ele entendia muito das Sagradas Escrituras, da Torá, entendia mais do que Pedro, João, os outros apóstolos. Paulo entendia muito, ele era estudado nas Escrituras, a instrução, a Torá, o livro dos profetas, os salmos, ele sabia muito. E quando ele teve um encontro pessoal extraordinário, uma experiência com Deus, a caminho de Damasco, houve aquela transformação, foi batizado no Espírito Santo. Paulo ali nasceu de novo e começou a entender as Escrituras da forma como Jesus ensinava a Pedro, Tiago e João, porque eles estavam pertinho de Jesus. E Jesus disse: a vocês é explicado os mistérios do reino de Deus. Por que ele não explicava aos sábios e entendidos? Explicava aos simples, por causa da soberba, do orgulho. Você está entendendo? Quando você é sábio, orgulhoso ou entendido aos seus próprios olhos, isso coloca diante de seus olhos um véu e de seus ouvidos um véu. Você não vai entender nada da palavra de Deus, absolutamente nada. Você fica cego e surdo. Mas você tem estudo, tem teologia, filosofia, tem várias faculdades, porém não vai entender a Bíblia Sagrada, porque ela é explicada, ela é ensinada pelo Espírito de Deus. Como eu disse, a Bíblia ela é como um sonho, é um mistério, é um enigma. É complexo entender a Bíblia. E tem muitos e muitos ensinando há muito tempo o erro em nome de Cristo. Por isso, tanta perturbação, divisão e confusão entre os católicos, os cristãos, os pentecostais. Muitos são professores da Bíblia. Você está entendendo? Mas não tem o entendimento, a interpretação correta dos mistérios de Deus. Por quê? Porque não deixaram tudo, não renunciaram tudo. Tem seus pecados de estimação. Você está entendendo? Tem coisas que você precisa colocar em prática em primeiro lugar. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro. Então eles estão fazendo o que a Bíblia diz em sexto, sétimo, oitavo, no B, no C, no D, mas a letra A. A letra A é a letra principal, o número 1 é o principal, para você começar a entender pelo Espírito de Deus as
Sagradas Escrituras. Vai saber tudo? De jeito nenhum. O Espírito Santo vai explicar tudo? De jeito nenhum. Ele vai dar a entender a explicação correta daquilo que você precisa aprender. Existem ministérios, existem trabalhos e obras, e é ali que o Espírito de Deus vai instruir você. Você não pode se meter num ministério aonde você não foi chamado. Muita gente deveria sentar no banco, na cadeira, tirar a carteirinha de pastor, tirar a carteirinha de evangelista, rasgar e destruir esse título de pregador e pastor, sacerdote. Não estou generalizando, você está entendendo? Mas estão ensinando eu, porque não cumpre a letra A, o número 1. Correto? Então, meus amados irmãos, a Bíblia é complexa. A cruz com um boneco, por exemplo, a cruz com um boneco, com uma imagem de Jesus Cristo, ali na cruz, está errado? Não, não está errado. Está certo? Mas, no ponto de vista de outros, está errado. Está certo e, ao mesmo tempo, no ponto de vista de outros, está errado. E a cruz? Só a cruz, sem o boneco. Está errado? Está certo? Mas, ao mesmo tempo, pode estar errado, no ponto de vista de outro. Você está entendendo? Então, a cruz com uma imagem não está errado. A cruz sem a imagem também não está errado. E sem a cruz também não está errado. Depende do ponto de vista de onde você está enxergando a situação. Lembra da ilustração que eu dei do pastor e do lobo? Todo mundo vai pensar que o lobo é mau, mas depende do ponto de vista. O pastor pode ser muito mais mau do que o lobo. Se a ovelha pudesse pensar, ela ia dizer, é verdade. Eu preferia ser alimentada, isto é, destruída na boca de um lobo, do que ser degolada por um pastor que é fingido. Deu carinho, amor a vida toda, e agora ele diz, você vai entrar na degola. Hoje você vai ser churrasco, carne em nossa panela, em nosso prato. Você está entendendo? E Jesus, ele não disse, eu sou o bom pastor? Não temos a figura do pastor como uma pessoa real, uma pessoa certa, uma pessoa boa, um protetor. A figura do pastor como uma bênção. Está certo? Está certo, certíssimo. O sentido de proteção, de amor, de cuidado pelas ovelhas. Vai depender do ponto de vista, do seu entendimento, da sua interpretação. Então, uma cruz com um boneco, com uma imagem, ela está correta, porque é uma imagem, isto é uma linguagem não escrita, mas simbólica. Você está entendendo? Você não reverencia, adora e glorifica esta imagem na cruz, este crucifixo, como um Deus, seu Deus. Na terra? É claro que não. É uma linguagem não escrita, mas simbólica, é um ícone. Você está entendendo? Ali, na sua memória, você tem uma linguagem escrita, olhando para aquela imagem. Correto? E uma cruz sem imagem. Está correto também? Está também. Existe uma mensagem. E ela diz, nosso Jesus está vivo. Nosso Jesus está no céu, ele não está mais na cruz. Essa mensagem está corretíssima também. Mas tem um boneco, a cruz dele tem uma imagem, isso está errado, não está errado. Você está entendendo? Porque eles não adoram aquele boneco, aquela imagem. Você está entendendo? Está dando uma representação que Jesus foi crucificado. Essa é a mensagem. Jesus foi crucificado. Foi mais ou menos assim que ele foi crucificado. Jesus foi crucificado, mas ressuscitou.
Você está entendendo? É claro que ele não está ali. Está à direita de Deus, e todos sabem disso. Todo que tem uma cruz com uma imagem sabe muito bem disso. Que está dizendo, a imagem na cruz está falando que Jesus foi crucificado. Foi assim que ele foi. Você está entendendo? É uma mensagem, mas ela é uma mensagem não verbal. Você está entendendo? É um ícone, uma mensagem através de uma imagem. E aqueles que não aceitam a cruz, estão errados, também estão certos também. Porque, na verdade, não adianta você ter a cruz ou uma cruz com imagem e não levar a cruz todos os dias, que é uma forma espiritual de expressar. Você está entendendo? Não é uma cruz que você tem para se proteger do mal. Você leva essa cruz e você está protegido pelo nome, pelo sangue de Jesus e está levando a cruz. Muita gente tem as imagens, mas não está levando a cruz. Muita gente não tem as imagens, mas está levando a cruz. Quem está certo? Mas existe o contrário. Tem pessoas que não têm a imagem da cruz e também não levam a cruz. E tem pessoas que têm a imagem da cruz, com um ícone, com a imagem pregada na cruz, um boneco, e levam a cruz também. Eles levam. Tem outros que não levam a cruz. Abandonaram já há muito tempo. E aqueles que têm a cruz sem a imagem, mesma coisa. Uns estão levando a cruz espiritualmente, estão fazendo o que Jesus ordenou para segui-lo, ser um verdadeiro discípulo, um apóstolo, um verdadeiro pregador. Mas outros não estão levando. Tem a imagem da cruz, mas não levam ela espiritualmente, falando todos os dias. Vocês estão entendendo? Então é complexo, sim, mas o que há muita confusão, muita perturbação e divisão. Por quê? Falta a humildade. Essa é a verdade. Falta a humildade, meu amado irmão. Sim, Deus revela os seus mistérios aos humildes, mas ao soberbo ele não dá o entendimento. Ele resiste, como Pedro, na primeira carta, capítulo 5, ele pregou: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Você entendeu por que ele não revela aos sábios e entendidos e revela aos pequeninos? Esses pequeninos são os humildes. Se você for humilde, você vai entender sempre mais os Escrituras Sagradas. O Espírito Santo, que habita em nós, ele nos ajuda a entender. Ele fala ao nosso espírito, ele nos faz compreender. Você está entendendo? Então o Espírito nos ajuda a entender a Bíblia Sagrada. Algo que foi escrito há muitos anos, muitos séculos atrás, numa língua difícil. Hoje, o Espírito Santo nos dá esse entendimento. Mas se o pregador, ele não tem o Espírito Santo nele, vai errar e vai ser condenado por isso. Vai deturpar, vai torcer a palavra de Deus, vai cometer erros gravíssimos, como muitos estão cometendo. Olha o que Pedro diz: cujo espírito, os sentidos de gente ignorante e de poucos fortalecidos deturpam para a sua própria ruína. Você está entendendo? Olha o perigo, meus amados irmãos e irmãs, o perigo de ensinar o erro em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus. A humildade é a excelência de todas as virtudes. É a excelência de todas as virtudes. A humildade gera união, harmonia, paz, felicidade, diálogo. A ouvir a experiência dos outros, a humildade. O orgulho gera briga, divisão, ódio, contenda, barulho, confusão, desunião. E o orgulho tem seu pai,
O diabo. É ele que semeia a soberba. Por isso existe uma escala, certo? De ruindade e uma escala de bondade. Uma escala. Correto? E a fé, as virtudes, a bondade e o mal, existe nível, escala, nível. Pode esquentar ou esfriar, aumentar ou diminuir, crescer ou diminuir. Você está entendendo? Por isso, o ponto de vista de como você está entendendo, interpretando um texto da Bíblia, isso é muito importante. Respeitar e ter a humildade de ouvir o ponto de vista dos outros. Você está entendendo? Tem muitas partes fáceis de entender na Bíblia, mas tem muitas partes difíceis de entender. Vou citar alguns exemplos simples e básicos. Por exemplo, quando os anjos tiraram Ló de Sodoma, quando eles tiraram Ló de Sodoma, Ló e a esposa dele e as duas filhas, os anjos, trouxeram eles para fora da cidade. Eles disseram: não olhem para trás. Não olhem para trás. Mas diz a Bíblia, a Sagrada Escritura, que a mulher de Ló olhou para trás. Olhar para trás, ela não fez esse gesto. Olhar para trás na Bíblia significa que ela esqueceu algo importante lá. Como ele saiu às pressas, ela esqueceu algo muito importante. Se fosse nós hoje, talvez ouro, um montão de dinheiro, algumas joias caras, que para nós tinha de grande valor, vai ser destruído, vai ser queimado. Eu preciso buscar essa coisa de valor. Eu tenho que ir lá. Algo muito importante, todos os documentos, você está entendendo? Então, ela lembrou que esqueceu, porque saiu às pressas, e ela voltou lá. Olhar para trás é voltar lá. Ela voltou. Este é o sentido correto. E você, se tomar de forma literal, vai pensar que é esse gesto. Mas não é esse gesto. Estou interpretando a Bíblia para você. E é o Espírito Santo que está fazendo isso, através de mim. Você está entendendo? Eu não sei tudo. É claro que não. Eu tenho algumas peças do quebra-cabeça, sim. Deus dá para cada ser humano peças de um quebra-cabeça. Mas as peças desse quebra-cabeça que falta para você pode estar comigo. E outras peças que faltam para mim podem estar contigo. Não é verdade? Por isso existia conselhos, e hoje também existem. Os conselheiros são várias pessoas que ajudam na administração de uma empresa, do governo, enfim, de uma escola, de uma igreja. De forma geral, tem que ter os conselheiros e cada um tem suas ideias, seus pensamentos, suas palavras. E todos unidos pode chegar a um consenso mais correto, perfeito, para se colocar em ação. Não uma só pessoa vai pensar que sabe tudo e ditar as coisas como ela sabe, como ela pensa, como ela entende. Vai dar tudo errado, é o que acontece. Você está entendendo? Por que as igrejas se dividem tanto? Por que há tantas divisões dentro dos evangélicos, católicos? Por causa disso. Interpretação errada da Sagrada Escritura. Orgulho, soberba. É claro. Você está entendendo? Então, a mulher, ela voltou e aí não deu tempo. E o anjo disse, não volte atrás. O anjo quis dizer, em nossa linguagem, interpretando, traduzindo para você, não volte lá. Se você voltar, você vai morrer. Então, não olhe para trás. Jesus, em certo episódio da sua evangelização, falou a mesma coisa para uma pessoa que disse, Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Mas primeiro deixa-me me despedir da minha família. O que Jesus respondeu para ele? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que Jesus quis dizer? Pôr a mão no arado
e olhar para trás, é esse gesto? Não, não é esse gesto. É que os parentes, os amigos vão dizer a ele: o que? Você vai seguir esse homem? Você está louco? Você precisa casar, estudar, trabalhar. Esse homem não tem destino. Você vai atrás dele? Você está louco? Se você for, você vai perder a herança. Se você for, você não entra mais dentro de casa. Vai haver umas contradições, umas ameaças da própria família. Você está entendendo? Agora, vai seguir a Jesus Cristo, sabe lá para onde ele vai, como vai ser a sua vida, você não tem futuro. As pessoas lá vão colocar o quê? Uma contradição, e ele vai ficar pensando, é mesmo, se eu seguir esse homem, eu posso perder a herança, meu pai não vai me deixar entrar mais em casa, e acaba desistindo. E ele desistiu, e não foi, porque conseguiu fazer a cabeça dele, e ele não foi. Por isso Jesus disse: quem pega a mão no arado e olha para trás, não é para o reino de Deus. Ele está falando nesse sentido de desistir. Vai voltar lá. Entendeu? Não é olhar para trás no gesto, ele vai voltar lá e vai desistir. Porque haverá essa contradição na família, nos amigos, nos parentes. Entendeu? Tem que ter uma decisão firme. Né? Não, você pode voltar, mas pega as suas coisas e vem. E vai ser fácil? Não vai ser. É uma atitude de fé, de confiança. Então veja a diferença e a interpretação que estou revelando para você. Esta é a verdadeira interpretação desta passagem. Você está entendendo? Eu não sei tudo sobre a Bíblia. Eu só falo o que Deus me inspira e mostra no que devo falar. Não vou falar coisas da minha cabeça, do que eu penso. Você está entendendo? Eu tenho comunhão com Deus e ouço o Espírito de Deus. Eu não posso falar o que Ele não disse, o que Ele não ensinou. Mas muitos estão falando e aí mora o erro. São professores e Deus não quer professores. Deus quer um povo de pregadores. Deus quer pregadores que apresentem Deus, mostrem Deus vivo, abram o céu para que o Senhor Jesus Cristo venha agir, expulsar os demônios, curar os doentes, levantar os mortos, limpar os leprosos e converter os pecadores. É isso que a igreja precisa, é isso que o povo precisa, que o mundo precisa, que o céu se abra e nós possamos não falar e não ensinar só de Jesus e de Deus e da Bíblia, mas abrir o céu e apresentar o Filho de Deus, vivo no meio de nós. Os apóstolos, os discípulos pregavam e o Senhor operava as maravilhas, curava os doentes, confirmando a palavra da pregação. Não, é isso que vocês estão ouvindo, esta é a verdade. Estão aí os sinais, Deus está confirmando.